E nesta semana nós continuamos com a representação de um corte em um projeto básico de arquitetura. Bora pro vídeo! Agora nós vamos representar os níveis do nosso projeto. No corte, os níveis são feitos através de triângulos. Esse triângulo ele deve estar próximo ao piso e a dimensão sugerida para ele é de 5 milímetros na parte superior, a altura com 3 milímetros. Divido ao meio, uma parte eu vou pintar e aqui ao lado eu coloco o nível. Todos os ambientes eu vou fazer esse triângulo. Começo fazendo aqui uma linha na vertical. Vou medir aqui do lado 0,5 centímetro. Vou medir aqui do lado os 3 milímetros. Aqui em cima 0,5 centímetro. E aí com o esquadro eu vou ligar os pontos. Para quem está desenhando com sulfurizê, pode representar esses símbolos em uma folha sulfite e sempre que for representá-los no projeto é só fazer o contorno em cima dos símbolos, é mais fácil. E aqui o nível do banheiro que é mais 20. No box também vou colocar um nível. Nível do box mais 18, conforme a informação que está aqui na planta baixa. E agora eu vou colocar o nível da varanda, que é mais 10. E na parte externa eu vou precisar indicar o nível 0. Agora eu vou inserir os nomes dos ambientes. Então aqui é o meu DWC. Os nomes dos ambientes é com letra de título e o quanto mais próximo possível ao piso. E aqui é a minha varanda. O título do meu desenho sempre no canto esquerdo inferior. Então aqui é corte AA, escala, com letra de subtítulo e letra de título novamente, 1:50. A última etapa da representação do corte A é a aplicação dos traços. Então, com a lapiseira 09, eu vou aplicar o traço forte. Eu vou passar o traço forte um pouco abaixo, apenas para dar essa impressão de que o box é 2 centímetros abaixo que o nível do banheiro. Pois marcar 2 centímetros na escala 1:50 no desenho manual é um pouco difícil, então é só passar a lapiseira um pouquinho para baixo. E aqui a representação da viga baldrame, o final dela é alinhado com o nível do banheiro, somente o box que fica um pouco mais baixo. O traço forte eu vou passar em todos os elementos que estão em corte: paredes, piso, forro e vigas. Como saber o que terá traço forte, o que terá traço médio, o que terá traço fino no corte? Basta iniciar analisando a planta baixa. Pela posição da linha do corte, eu estou cortando o piso da varanda e o piso do banheiro. Portanto, aqui no corte, eu vou fazer o piso da varanda e o piso do banheiro com traço forte. Consequentemente, as vigas baldrame também com traço forte. Olhando na planta baixa, eu estou cortando
essa parede onde tem a porta do banheiro e a parede onde tem a janela do banheiro. Portanto, eu vou fazer com traço forte a parede que está logo acima da porta e com um traço mais firme a esquadria da porta. E vou fazer com traço forte a parede em que está a janela do banheiro. A esquadria da porta eu posso até reforçar aqui um pouquinho mais, pois ela está em corte, então eu vou utilizar o traço médio firme. Com a lapiseira 05 eu vou deixar o traço aqui um pouco mais evidente. Eu não uso o traço forte aqui, porque se eu usar a 09, como é um espaço muito pequenininho, ia ficar praticamente um traço só. Já a parede que está em vista aqui da porta, que é esta daqui na planta baixa, esse cantinho da parede está em vista. Esses dois cantinhos da janela, os cantinhos de fora, também estão em vista. Portanto, aqui no corte, eu vou fazer então essa linha da parede que está em vista, um traço mais fininho, e essas duas linhas laterais da janela também um traço mais fininho. Esse traço que vai ser mais fino, que é a esquadria, ele tem que ser um pouco mais firme do que essa porta e essa parede que estão mais ao fundo. Então eu vou passar mais uma vez o traço aqui para destacar um pouquinho mais. Essa porta está na parede da sala. Se nós olharmos aqui na planta baixa, a porta está na mesma distância que esse cantinho da parede. Portanto, aqui no nosso desenho, eu tenho que fazer o mesmo traço nessa porta e nesta parede, pois eles estão na mesma distância. Uma linha de chamada que eu posso pôr aqui ainda é o box. Eu vou puxar uma linha de chamada e vou nomear como box. E no box eu posso reforçar também um pouquinho o traço dele, pois ele está em corte. Como há duas lâminas para o box, eu estou representando uma em corte e a outra que está aqui no fundo eu vou fazer ela em vista. Então um traço mais fininho, posso jogar mais ou menos 3 centímetros para o lado esquerdo, como se fosse a espessura da esquadria da janela. E aí vou fechar a representação do box. Para esclarecer a representação da janela, onde nós percebemos que a esquadria, o centro dela vai ser um pouquinho mais firme que as laterais, eu fiz aqui uma perspectiva. A janela em perspectiva e aqui passando o nosso corte. Eu vou estar cortando a esquadria, que é essa estrutura central da janela. Já a parede que está lá no fundo está em vista. Portanto, eu vou fazer mais firme somente as linhas da esquadria. As duas laterais da janela eu tenho que deixar mais fraco, que é o que acontece com a porta que eu estou cortando. Porque quando ela fecha, pois na representação do corte, portas e janelas são feitas fechadas, mas quando a minha porta vai fechar, ela vai ficar aqui, alinhadinha com o lado direito. Pois o eixo da porta gira em torno desse pontinho aqui, onde vai estar a dobradiça. Então, eu vou fazer o traço forte, um pouquinho mais forte, somente neste ponto da esquadria. Por isso que no corte, eu vou reforçar essas duas linhas da esquadria e aqui fica mais fraquinho. Como que eu sei para que lado que eu vou fazer a esquadria em corte? Do lado direito ou do lado esquerdo? Eu sempre tenho que analisar a planta. Então, se na planta baixa a porta está abrindo para o lado direito, lá no corte eu vou fazer aqui a esquadria em corte do lado direito. Se fosse do lado esquerdo, eu faria então essa esquadria do lado esquerdo. E aqui a gente tem um 3D da edificação, onde vai ficar mais fácil de você entender o porquê de cada traço. A laje, as vigas, as paredes, o piso, a viga baldrame que está aqui embaixo, precisa ser com um traço forte, porque está em corte. E aqui você consegue perceber também o detalhe do piso do box, que ele é 2 centímetros mais baixo que o restante, por conta do escoamento da água. Temos no detalhe também o nosso box. Essa parte mais escura
é a parte do box que estará em corte, portanto tem que ser um traço mais forte. E aqui essa parte mais clarinha é a parte do box que desliza para abrir, para dar acesso ao box, e aí tem que ser mais fininha porque está em vista. Em relação às paredes da janela que estão em vista, ou seja, aquelas paredes que não estão em corte, estão mais ao fundo, as duas estão aqui. Então olha só, a linha do corte passa aqui e essa parede está em vista, por isso que ela tem que ser mais fininha. A mesma situação aqui na porta do banheiro. Essa parede está em vista, portanto o traço precisa ser mais fininho. E nessa parede da varanda, essa porta aqui que dá acesso à sala, também precisa ser um traço mais fino, pois está em vista. E assim nós fechamos a nossa aula de hoje. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima!